Se você fosse parar em algum desses 7 lugares do filme de terror, com certeza jamais sobreviveria. Porque não existe escapatória. Estamos presos com criaturas assustadoras e mortais que vão te fazer entrar em desespero antes de aparecer para te finalizar brutalmente. Principalmente aquele que vai continuar assistindo esse vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. Então não se esqueça de fortalecer aí embaixo. Muito obrigado e bora para os 7 lugares do filme de terror, onde você com certeza jamais sobreviveria. Boa sorte. Explorar lugares mal assombrados é aquele tipo de passatempo assustador e divertido que ninguém jamais faria, menos esse grupo de coreanos que tem um canal no YouTube sobre explorações paranormais. Só que eu acho que eles vão se arrepender muito de não terem criado um canal de reacts ou fofoca, porque o hospital psiquiátrico de Gojuan era um só próxima visita. O objetivo era simples, fazer uma live paranormal para atrair mais visualizações, mas o que eles acabam atraindo mesmo são vários espíritos malignos que fariam sua chance de sobrevivência chegar a zero. Logo que eles chegam no local, já montam uma barraca do lado de fora, que serviria como base. Pelo menos não cometeram um erro de fazerem ela dentro do hospital. O problema é que isso não vai mudar muita coisa, porque após invadirem o hospital e brincar com os espíritos fazendo alguns rituais, eles percebem que cavaram a própria cova. O hospital realmente é mal assombrado, e mesmo sabendo disso, o grupo continua a transmissão por causa das visualizações, mas mesmo se quisessem sair de lá, já seria impossível, porque chegamos ao primeiro motivo do porquê você não sobreviveria a esse hospital maldito: o controle total do ambiente. As entidades malignas conseguem manipular facilmente o hospital, distorcendo passagens e salas que se repetem, fazendo o grupo se perder facilmente, como se o hospital fosse vivo e quisesse brincar com a sanidade deles. Então fugir a essa altura do campeonato já seria impossível. Você poderia simplesmente estar procurando a saída, tendo que encontrar porque os espíritos de Gojuan não querem que você encontre. Mesmo que consiga sair de lá de alguma forma, podemos ver que além do hospital, todo lugar em volta ainda está sob os controles da assombração, inclusive a floresta. Quem descobre isso é Charlotte e Jinwan, que pensaram estar salvas após saírem do hospital, mas ficam presas na floresta até uma delas ser possuída. Já chegando no segundo motivo do porquê você não sobreviveria em Gojuan, já que diferente das assombrações normais, aqui esses espíritos não vão só te assustar com uma porta batendo, mas sim te separar do grupo, pra te possuir enquanto menos espera, te deixando com os olhos negros enquanto murmura coisas bizarras. Se você acabasse sendo a vítima de uma possessão dessas, pelo visto não tem escapatórias, a menos é claro que tu seja o Constantine, porque todos os exploradores que foram possuídos nunca mais voltaram em estado normal, mostrando que se os espíritos de Gojuan tomassem seu corpo, seus amigos só iriam te encontrar no pós-morte. Para piorar, a possessão não é o único problema, mas sim a sua manifestação física. Eles são como espíritos poltergeists, que podem mover objetos e te machucar muito. Coisa que acontece com a coitada da Jinwan novamente, antes de sair do hospital, e acaba enfiando a mão onde não deveria, para mostrar que não existe assombração no local. Pena que existe. Seu braço fica todo arranhado, mas isso é apenas Gojuan brincando com a sanidade deles, porque conforme a coisa vai ficando feia, podemos ver que você poderia até mesmo ser puxado pelas pernas por algum espírito. E já vimos que quando isso acontece em filmes de assombração, nosso fim não seria um dos mais agradáveis. Também podemos ver que Gojuan tem um forte poder de manipulação mental em cima de seus visitantes, já que em determinado momento, o grupo realmente pensa em sair do manicômio após ver que as assombrações eram reais. Mas após verem que a transmissão não parava de bater recorde de visualizações, decidem continuar até o fim do passeio. Só que tudo isso não passava de um geijutsu, que faria Itachi Uchiha sentir orgulho. Porque no fim, vemos que a live na verdade estava com pouquíssimas visualizações, mostrando que tudo não passava de uma bela manipulação, para fazer eles se enfiarem cada vez mais nesse hospital. Coisa que deu muito certo, porque no fim da noite ninguém sobrevive, principalmente você, que seria possuído por algum espírito de Gojuan ou seria finalizado de alguma forma, me fazendo dizer que você jamais escaparia do hospital maldito Gojuan. Você e seus amigos encontram uma casa pelo nada e decidem transformar ela em uma casa de horrores. Mas durante as montagens, coisas bizarras começam a acontecer, mostrando que talvez ter escolhido esse local foi uma péssima ideia. Porque o que era pra ser só uma atração assustadora e divertida, acaba se tornando um dos piores lugares do filme de terror que você jamais deveria pisar. A
a maldita casa assombrada, Hell House, e logo antes de ficar pronta e ser aberta para o público, já faz o grupo de amigos perceberem que tem algo de errado no local, como aparições nada agradáveis e um dos manequins de palhaço, que começa a se mexer sozinho durante a noite. Fuck! Oh, Jesus Christ. E mesmo depois de tudo isso, eles ainda decidem inaugurar Hell House, como se fosse só mais uma casa normal de horrores. E para piorar, o local acaba atraindo muitos visitantes, ficando completamente lotado. Quais as chances de dar ruim? 100%. As entidades malignas da casa começam a atacar os visitantes, e percebem que aquilo não fazia mais parte do show, e sim de algo paranormal que estava querendo ceifar a vida deles. E se você, assim como os visitantes, acabasse indo parar dentro de Hell House, suas chances de sobrevivência seria zero. Isso porque os fantasmas da casa gostam de atrair as pessoas até lá para finalizá-las de alguma forma. Então desde o início, seu destino já estaria traçado. Vemos isso quando um dos integrantes do grupo fala que vai desistir e sair do local antes da inauguração. Só que na mesma noite, uma entidade aparece para atacá-lo e possuí-lo. Então o grupo todo só não foi de arrasta logo quando entraram na casa, porque os fantasmas sabiam que eles iriam atrair mais vítimas até lá com a atração da casa de horrores. Mas se não fosse isso, eles não durariam um dia naquela casa, principalmente eu e você, que não temos o poder do protagonismo. Vemos isso no segundo filme, quando várias pessoas vão visitar a casa por pura diversão, principalmente os jovens, que mal pisam no local e já são recebidos por um bem-vindo de Hell House. We are going right now. Let's get the fuck out Go, of here. go, 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 go! A maioria que entra não dura nem 5 minutos, e qualquer um na pele deles teria o mesmo destino, porque fugir também não seria possível. Uma vez dentro de Hell House, você jamais conseguiria sair, porque a casa sempre arranja uma forma de te prender lá dentro, trancando as portas ou bloqueando as saídas. Fora que todos que tentaram escapar falharam miseravelmente, alguns até conseguiram, mas ficaram com a sanidade completamente destruída e dominada pelas entidades, e depois de um tempo, faz elas voltarem para casa por pura vontade própria, como se já estivessem possuídas desde quando saíram do local. Então fugir de Hell House só te daria um gostinho da vitória, porque muito provavelmente você já estaria possuído, e acabaria voltando para lá depois de um tempo, mostrando que Hell House é talvez a casa mais mal assombrada dos filmes de terror, já que se você pisar dentro dela, os fantasmas vão te atacar brutalmente em questão de minutos, fazendo de Hell House um dos lugares dos filmes de terror que você com certeza jamais sobreviveria. Você é um criador de conteúdo que, após fazer muita cagada na internet, acaba tendo o destino trágico de ser cancelado. Então, para se redimir e mostrar que está arrependido, decide fazer um vídeo pedindo desculpas e indo visitar uma casa mal assombrada durante uma live stream. Ideia genial que Shawn em Dead Stream acaba tendo, já que seus vídeos eram sobre ele superando seus maiores medos, só que a lá estilo Coringa. E casas mal assombradas era o único medo que ele ainda não havia superado. Mas superar esse medo foi a pior decisão de sua vida, porque além de ir sozinho durante a noite, ela decide acabar com todas as suas rotas de fuga, tirando as velas de seu carro e também se trancando dentro da casa abandonada, fazendo questão de até mesmo se livrar das chaves jogando ela pelo ralo. Tudo porque sabia que poderia fugir de lá caso ficasse com medo. Só que isso é a pior coisa que alguém poderia fazer em uma situação dessas. Porque você tem que ter mais medo de quem tá vivo do que morto. As chances de ter algum lunático em uma casa abandonada são muito mais grandes do que espíritos malignos. Ainda mais porque Shawn encontra várias seringas usadas no local. Mas pro azar dele, nada que é humano vai perturbá-lo nessa noite. Porque agora está preso em uma casa mal assombrada que vai transformar seu antigo medo em trauma. Dando início ao porquê você não sobreviveria a essa transmissão mortal em Dead Stream. Os espíritos malignos de Mildred. Mildred era uma escritora que acabou enlouquecendo e tirando sua própria vida dentro da casa, mas seu espírito acabou ficando preso no local, tornando ela realmente mal assombrada, só que com assombrações que fariam suas chances de escapatória chegar a zero, já que Mildred tem grandes poderes sobre seus visitantes, sendo eles a manipulação e a materialização física. Vemos isso quando Shawn percebe que o local realmente era mal assombrado, e do nada uma garota esquisita aparece dizendo que era sua fã, e que ficou sabendo que ele estaria na casa fazendo a live. O problema é que a esquisitona, na verdade era Mildred, em carne e osso.
Só que antes de se revelar completamente, ela o convence a recitar um mantra que faz Shaw vender sua alma para ela, mostrando que uma vez dentro da casa, Mildred vai fazer de tudo para ganhar mais poderes sobre o visitante, piorando ainda mais nossa situação, porque as chances de cair nessa armadilha igual acontece com Shaw são grandes. Porque ninguém imaginaria que essa mulher estranha e atraente era na verdade um espírito maligno, doidinho para consumir sua alma. E uma vez que o mantra for recitado, realmente seria impossível escapar de Mildred, pois ela teria poder demais sobre você, e como Shaw teve o azar de recitar o mantra, não demora muito tempo para as assombrações ficarem muito mais agressivas e mortais. E como estamos sem uma rota de fuga, seria extremamente difícil escapar das mãos de Mildred, já que a única saída é uma janela aberta do segundo andar, onde mesmo pulando ela, dificilmente se levantaria ileso, e a maior prova disso é Shaw que acaba machucando muito uma de suas pernas, após pular em desespero. Só que mesmo fora da casa, ele descobre que ainda não está a salvo. E Mildred começa a materializar pessoas e monstros para impedir sua fuga. O problema é que estamos mancando e ainda precisaria montar as velas da ignição do carro novamente. Mildred jamais deixaria isso acontecer antes de se finalizar com algum dos monstros ou te possuir igual em God One. Então escapar diante desse cenário seria praticamente impossível. Shaw até tenta fazer alguns rituais para derrotar os espíritos, mas tudo que consegue é ser pego por eles no final, porque a casa abandonada de Deathstream é mais um dos lugares dos filmes de terror onde você jamais sobreviveria. Você vai explorar as catacumbas de Paris, na esperança de encontrar a Pedra Filosofal, uma pedra capaz de transformar metal em ouro e de até te deixar imortal. O problema é que, diferente de Harry Potter, aqui a pedra não está em um lugar mágico como Hogwarts, mas sim em tantos lugares dos filmes de terror que você jamais sobreviveria. As catacumbas proibidas, e assim na Terra como no Inferno, e quem descobre isso da pior forma possível é Scarlet e seu grupo de aventureiros modernos. E após entrar em uma parte proibida das catacumbas, percebem que não estão bem sozinhos. E isso é a coisa menos bizarra que eles vão encontrar aqui embaixo, mas só isso já seria motivo para eles darem meia volta e fugir de lá correndo o mais rápido possível, coisa que eu faria sem nem pensar duas vezes. Mas não fazem isso e continuam indo para cada vez mais fundo das catacumbas, até se perderem e já ser tarde demais. As catacumbas de Paris são literalmente um labirinto subterrâneo, com cestos mortais de mais de 6 milhões de pessoas, se tornando naturalmente um lugar extremamente perigoso e fácil de se perder. Não à toa, cerca de 300 km dessa área é proibida, sendo só uma pequena parte permitida para um passeio turístico. Apesar disso, existem vários relatos de pessoas desaparecidas e rituais secretos. Então aquela mulher bizarra te olhando poderia realmente acontecer na vida real. Então mesmo sem nenhum tipo de perigo sobrenatural, já seria fácil de entrar lá e não conseguir sair mais, já dificultando nossa chance de sobrevivência. Mas aqui a coisa consegue ficar pior, e muito, sendo praticamente impossível sair vivo se você estivesse na pele desse grupo de exploradores. E o primeiro motivo disso é a fuga impossível. Mesmo marcando todo o caminho, essa catacumba maldita vai dar um jeito de te deixar cada vez mais perdido, manipulando passagens e te atraindo para cada vez mais fundo dela. Vemos isso quando o grupo está perdido e do nada um esquisitão aparece dizendo que sabia o caminho de volta. Vocês querem sair daqui? Isso, queremos. Vem. Mas isso na verdade é só mais uma forma da catacumba te levar para cada vez mais abaixo dela. E quanto mais fundo, pior a coisa fica. Porque além de não conseguir fugir, chegamos em outra coisa que faria sua chance de sobrevivência chegar a zero: as entidades demoníacas. Nesse nível, vai parecer que você está em alguma parte bizarra do inferno, porque entidades demoníacas e visões de um passado traumático vão começar a te perturbar, onde na maioria delas, o seu fim vai ser o mesmo que o do explorador Bendy. Tem alguém aí? George. Então, se você não morrer de medo, vai morrer de alguma forma pior ainda, porque isso vai envolver seu pior trauma, ou você só pode ser finalizado por alguma das entidades. E mesmo que você consiga evitar elas de alguma forma, como cantando algum louvor, ainda teria esse labirinto infernal, e como já vimos que seria impossível tentar escapar dele, você provavelmente seria finalizado ou pela fome, ou pela desidratação. Apesar disso, no fim, até que 3 dos exploradores conseguem sair vivo, sendo Scarlet, claro, a protagonista, George e Zed. Mas honestamente só conseguiriam esse feito por causa do roteiro. E como não somos os protagonistas dessa história, a gente com certeza faria parte dos 6 milhões de restos mortais que estão aqui embaixo, porque você jamais sobreviveria. Catacumbas de assim na Terra como no Inferno.
inferno. Fazer acampamentos no meio da floresta era para ser uma experiência relaxante e divertida, mas esse trio de amigos vão descobrir da pior forma possível, e isso na verdade pode se tornar a pior experiência de sua vida, já que em 1994, os estudantes de cinema Heather, Josh e Mike decidem acampar em uma floresta próxima de Burkittsville para fazerem um documentário sobre uma lenda urbana local, a Bruxa de Blair. Mas como os três desapareceram e o filme todo são gravações que foram encontradas um ano depois, acho que o destino deles não foi dos melhores, e realmente não, porque essa floresta de Burkittsville é mais um dos lugares do filme de terror onde você jamais sobreviveria. E quando eles descobrem isso, já é tarde demais. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. I'm gonna die out here. A lenda da bruxa realmente era real. E assim que entraram na floresta, esse trio de amigos ficaram com os dias contados. E se você também estivesse na pele deles, jamais escaparia dessa maldita bruxa. E o primeiro motivo disso é a perda total da orientação. Não importa se você estivesse com o Google Maps na mão, a bruxa ia dar um jeito de te deixar cada vez mais perdido nessa floresta. Coisa que acontece com o trio de amigos, mesmo portando uma bússola e um mapa. Aparentemente a bruxa consegue distorcer a floresta, criando uma espécie de labirinto, que te deixaria perdido e com a sanidade cada vez mais abalada. Falando nela, chegamos ao segundo motivo do porquê você não sobreviveria à bruxa, a perda da sanidade. A bruxa não vai aparecer fisicamente, mas vai te atormentar até você entrar em desespero, como com barulhos estranhos durante a noite. Ou colocando coisas bizarras no seu caminho. E isso enquanto tenta desesperadamente sair dessa floresta, te colocando em um loop onde seria impossível não perder completamente a sanidade, coisa que inevitavelmente acontece com o trio de amigos, porque além disso, os suprimentos e água potável começam a ficar escassos, até chegar ao ponto onde tudo acaba, e não tem mais o que fazer a não ser aceitar o seu destino de ser finalizado pela bruxa, e vai te atrair até uma casa abandonada no meio da floresta e dar o mesmo fim que o de Heather. Esse, com certeza, seria o nosso fim, porque aqui vemos que o objetivo da bruxa sempre foi atrair as pessoas até essa casa para finalizá-las e concluir seu ritual. Então desde o início, o nosso destino já era inevitável, porque ficar perdido em uma floresta já é algo que testaria nossa sobrevivência, mas ficar perdido em uma floresta amaldiçoada enquanto é caçado por essa bruxa, seria impossível sair vivo, a menos é claro que você seja o Bear Grylls de A Prova de Tudo. Aí teria algumas chances, caso contrário, você jamais sobreviveria a essa floresta maldita e da Bruxa de Blair. Tem uma coisa que aprendemos com filmes de terror, é que você jamais deve desrespeitar o passado de um lugar mal assombrado. Mas é exatamente isso que esse grupo de adolescentes acaba fazendo. Após invadir um colégio Beatrice High School durante a madrugada, o objetivo era simples: sabotar uma peça de teatro que eles teriam no dia seguinte. Tudo para evitar que Reese tivesse que subir no palco e passar vergonha, já que o cara era um péssimo ator e só aceitou fazer parte da peça por causa de seu interesse romântico em Pfeiffer. Então, para evitar um desastre ainda maior, Cassie, Ryan e Cassidy começam a destruir todo o cenário no meio da noite, mal eles sabendo que isso transformaria a escola em um dos lugares assombrados dos filmes de terror que você jamais sobreviveria, graças ao espírito maligno de Charlie. Há 20 anos atrás, durante a apresentação de uma peça em Beatrice High School, um dos alunos, Charlie, acaba acidentalmente perdendo a vida no final da apresentação por causa de um mecanismo de força que acaba falhando, fazendo ele ser realmente finalizado na frente de todo mundo. Destino trágico, mas vai ficar muito pior no futuro, porque agora, 20 anos depois, a escola decidiu refazer a peça da forca, a mesma que Cassie, Ryan e Cassidy não queriam que acontecesse. O problema é que eles não sabiam, é que mesmo depois de tanto tempo, o espírito de Charlie ainda estava presente no colégio, e após destruírem o cenário, acabam deixando ele extremamente irritado, e começa pouco a pouco, deixando os jovens completamente perturbados e sem a menor chance de saírem vivos. Principalmente você, que se estivesse na pele deles, com certeza jamais escaparia desse colégio maldito, porque é simplesmente impossível fugir.
Charles fez questão de trancar paranormalmente todas as portas, onde nem arrombá-las seria possível. Então se você estivesse na pele dos adolescentes, não teria outra escolha a não ser ficar no colégio e tentar sobreviver até o amanhecer, a lá estilo Five Nights at Freddy, já que nesse momento, Charlie não poderia mais ter tanto poder sobre o colégio, e alguém com certeza salvaria a nossa pele. O problema é que sobreviver até o amanhecer também não seria possível, porque Charlie sempre vai saber onde você está, e nem faz questão de esconder isso. Simplesmente não tem o que fazer, estamos presos com uma entidade poderosa e vingativa, que conseguiu até mesmo deixar todos os aparelhos eletrônicos fora do ar, como telefones e celulares. Então esqueça a ideia de ligar para o Batman. Essa até consegue fazer uma pequena ligação, mas na verdade era Charlie que estava do outro lado da linha, apenas para deixar o garoto ainda mais perturbado, mostrando que desde o início, Charlie já poderia facilmente finalizar todos eles, mas prefere atormentá-los primeiro. E vemos que quando ele se cansa de fazer isso, separa um por um do grupo para finalizar da mesma forma que ele foi finalizado. Destino esse que acaba sendo de todos eles, e muito provavelmente também seria o nosso, porque o colégio Beatrice High School é mais um dos lugares dos filmes de terror onde você com certeza jamais sobreviveria. Já vimos que entrar em hospitais abandonados para caçar fantasmas é uma das top 3 coisas que você jamais deve fazer na vida. Mas como essa equipe de TV não assistiram com Ji-Won, não sabem que estão prestes a tomar a pior decisão de suas vidas, quando decidem passar a noite em um hospital psiquiátrico para tentar capturar algumas atividades paranormais para o programa. E conteúdo para entreter o telespectador é o que não vai faltar, já que estão pisando em mais um lugar dos filmes de terror, com assombrações que fariam sua chance de sobrevivência chegar a zero. O hospital psiquiátrico abandonado, Hollywood. Como é que você veio parar aqui? Não demora muito tempo para eles perceberem que tem algo de errado com o local, já que uma porta se bate sozinha e algo sobrenatural puxa o cabelo de uma das integrantes, coisa que já faria você tentar fugir de lá o mais rápido possível. Só queria descobrir da performa que está preso nesse manicômio para sempre, porque após o cameraman ser empurrado de uma escada por alguma das entidades, eles decidem fugir pela porta da entrada principal, só que quando conseguem arrombar a porta, só vem mais um dos corredores do manicômio, mostrando que o local consegue manipular saídas para te deixar cada vez mais preso dentro dele. Então fugir de alguma forma já seria praticamente impossível. As entidades controlam todo o local e não vão te deixar sair nunca mais. Eles até tentam sair pelo terraço, mas enquanto subiam as escadas, dão de cara com um baita muro de concreto. Então nossa única opção seria orar para já ir garantindo uma vaga no céu, porque o objetivo real do manicômio é ceifar sua alma. Mas antes disso vai brincar com sua sanidade, deixando tão maluco quanto os pacientes que eram internados no local. Porque além de ficar preso nesse manicômio, os suprimentos começam a estragar e a noite parece nunca ter fim. É como se você estivesse preso em outra dimensão, porque mesmo sendo 7 horas da manhã do dia seguinte, eles percebem que ainda continua de noite, e só esses fatores já seriam mais que o suficientes para te deixar com o psicológico abalado. Mas se fosse só isso tava bom, porque para piorar, você poderia simplesmente estar andando em algum lugar desses corredores e do nada ser brutalmente atacado. Aqui em Hollywood, o que não falta são várias ameaças paranormais, que te finalizariam em segundos, como ser levado por neblinas e ser atacado por vários fantasmas, que são reais até demais, já que vão te perseguir violentamente por esses corredores escuros, com ataques mortais até mesmo quando menos espera. Droga, você não percebeu? E como você está preso nesse labirinto, não poderia fazer nada a não ser só aceitar o seu destino, que seria o mesmo desse grupo de caça-fantasmas, onde no fim, ninguém sobra para contar a história. Porque o hospital psiquiátrico abandonado Hollywood é um lugar dos filmes de terror onde você jamais sobreviveria. Mas e você? Conseguiria sobreviver em algum desses lugares? Deixe nos comentários. Também comente outros filmes que faltaram nessa lista. Eu pelo menos tentaria sobreviver cantando algum louvor ou pedindo ajuda para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nem isso funcionasse, acho que já era mesmo. Mas se você assistiu até aqui e não deixou o like, vai ser acordado por aquele palhaço de Hell House às 3 horas da manhã. Mas vou indo nessa, muito obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.